Alunos e pacientes pós-Covid-19. Como prescrever um programa de treinamento para eles? Olá, eu sou a professora Carla Montenegro e vou falar para vocês como prescrever um programa de exercício físico para pessoas pós-Covid-19. Então, pessoal, primeiro de tudo é importante nós entendermos, que a situação atual que nós estamos enfrentando está aumentando a demanda de pessoas que necessitam de um programa de exercício físico pós-Covid-19. Porém, o número de estudos que nós temos sobre prescrição de exercício físico e Covid-19 ainda é insuficiente para nós termos uma diretriz, um norte de como prescrever exercício físico para essa população. Então, fatores que acabam dificultando nesse processo do aumento do número de pesquisas com embasamento, para a prescrição de exercício físico para essa população, primeiro de tudo é a questão da heterogeneidade da população que está sendo afetada pela Covid-19. Então, é uma população mista, nós temos hoje de jovens a idosos, então não se sabe muito bem ainda por que algumas pessoas têm uma resposta em relação a fatores de risco, de mortalidade, de complicações em relação a outras, porque isso está tudo ainda muito misturado. Uma das coisas importantes é que nós sabemos que a atividade física prévia pode interferir no desfecho, mas o como que funciona o nosso sistema em relação a esse fator de proteção ainda não é bem elucidado. Imagine então no pós-Covid, na questão de recuperação. Então a gente tem uma população muito mista, muito heterogênea, que acaba dificultando um processo de gerar uma diretriz, um guideline de prescrição. Por isso que quando a gente recebe um aluno, um cliente pós-Covid-19, tem uma necessidade extrema, como primeiro passo, de nós realizarmos uma boa avaliação antes de começar o programa de treinamento. Então, uma avaliação fundamental, porque através dessa avaliação a gente vai detectar qual é a condição daquele nosso aluno, do nosso cliente, nos aspectos cognitivos, nos aspectos funcionais, força, fadiga, que é muito afetada pela Covid-19, na cognição, Então nós temos aí diversos estudos e até relatos de pacientes e clientes que estão apresentando alterações cognitivas, Então o sistema nervoso ainda não se sabe muito bem, a gente sabe o imediato, Isso até é uma questão a longo prazo, como que vai ser a resposta cognitiva, se vai ter uma questão de memória, Então tem pessoas relatando perda de memória recente, estado confusional e que demora a passar, Então é importante a gente entender qual foi a condição, se ficou internado, se ficou entubado, se foi uma recuperação em casa, se tem algum tipo de sintoma cognitivo naquele momento, como ela está nesse processo de recuperação, qual é a condição nutricional, se teve muita perda de massa muscular, mudança de composição corporal, Nós sabemos aí que a obesidade tem um fator aí de risco extremo por conta do processo inflamatório que a própria obesidade gera no indivíduo, então isso pode ser implicado. Como que está o processo de alimentação, Então tá tendo ingesta adequada de todos os nutrientes que são necessários. E a questão psicológica também, que interfere de forma primordial no processo de recuperação pós-Covid-19. Nós temos aí estudos que mostram que o trauma psicológico de uma pessoa que ficou em estado grave da Covid-19 é pior do que aquelas pessoas que passaram por uma condição de guerra, Então, tem muitos casos de transtorno de estresse pós-traumático na Covid-19 e isso, a atividade física também vai ter um papel de influência positiva na reabilitação dessa população. Muitas vezes, dependendo da condição do nosso aluno cliente, é importante que ele tenha passado por uma avaliação médica de liberação antes de chegar a nós, até para o médico avaliar se ele está realmente apto a iniciar um programa de exercício físico ou não naquele momento. Então, temos que trabalhar de forma interdisciplinar em parceria com outros profissionais. Através dessa avaliação, nós vamos ter um reflexo, de como está o nosso aluno, cliente, em relação à prática de exercício físico regular.
Então, com base nesses dados, eu vou ter uma fotografia da condição atual do meu aluno e vou conseguir definir qual é a fase. Carla, da onde você tirou essas fases se a gente não tem tantos estudos assim? Sim, a gente não tem tantos estudos, mas nós temos algum norte em relação ao que já foi publicado com base na SARS-CoV-2, né? E também com base até na própria Covid-19. E em relação à minha prática clínica também, que a gente utiliza muito a divisão em 3 fases, frente a essa avaliação de como que vai ser a necessidade, quais são as capacidades que a gente tem que estimular de acordo com a condição do paciente em 3 fases, tá? De forma genérica, né, na fase 1, né, um paciente ainda mais comprometido, né, então um cliente, um aluno mais comprometido, que tem ainda uma certa necessidade respiratória, né, muitas vezes tem uma insuficiência aí na parte de musculatura respiratória, precisa estimular um pouquinho mais, tem uma funcionalidade baixa, perda de força muscular acentuada por conta geralmente de processo de internação. E aí o nosso grande objetivo vai ser estimular funcionalidade. Então vai ser um fortalecimento, tá? Voltado para a funcionalidade da execução das suas atividades básicas de vida diária. Maior parte dessa população necessita de fisioterapia respiratória, então quem vai ser o principal, vamos dizer assim, profissional a trabalhar com essa população é um fisioterapeuta que vai fazer uma fisioterapia respiratória, muitas vezes com exercícios aeróbios, tentar fazer de forma ativa, mas em alguns casos vai ter que ser um trabalho passivo, tá? Então, objetivo no paciente mais debilitado, numa condição mais crítica em fase 1, é que ele faça um processo de fisioterapia, de reabilitação, com foco em funcionalidade, então recuperar suas funções, né? Então fortalecer a musculatura para recuperar as suas funções para as atividades básicas de vida diária, fazer uma fisioterapia respiratória que dê condições para ele aí, de evolução. Certo? Então, o profissional adequado aqui é o profissional da fisioterapia. Numa segunda fase, né, e isso pode ser num processo de evolução ou até por estratificação em relação à complexidade, a gente na fase 2 pode ser o trabalho tanto do fisioterapeuta quanto do profissional de educação física, que é um treinamento também de fortalecimento, mas ainda com baixa carga, a gente não consegue trabalhar em cargas muito elevadas. Importante fazer treinamento muscular inspiratório e já conseguimos fazer aqui um trabalho aeróbio ativo. A nossa meta em relação a trabalho aeróbio é tentar alcançar 30 minutos consecutivos. Geralmente nessa fase a gente ainda não consegue trabalhar em grandes volumes, né? Então o paciente ele não está tão debilitado como nessa primeira fase, mas ele ainda não tem força muscular suficiente, e aí eu retomo alguns conceitos com vocês, de que para o trabalho cardiorrespiratório ser eficiente, a gente também precisa de fortalecimento muscular, porque se eu não tenho força, eu sobrecarrego periferia, né, e sobrecarrego a parte central, então eu não tenho força, fadigo precocemente e sobrecarrego a parte cardiorrespiratória, e por isso eu não consigo continuar fazendo o meu exercício físico. Então, importante fazer um trabalho de fortalecimento, ainda que com baixa carga, inicia um trabalho aeróbico num volume menor para ir evoluindo progressivamente, tá? E importante concomitantemente ao fortalecimento e ao exercício aeróbio ativo, que eu consiga fazer aí um trabalho de fortalecimento inspiratório. Numa terceira fase, com o paciente, como eu disse para vocês, ou num processo de evolução, ou porque ele não teve tanto prejuízo da Covid-19, que ele já está numa fase 3, a gente consegue trabalhar um treinamento num volume maior, e isso tanto na parte de fortalecimento, aumentando o número de exercícios envolvendo grandes grupos musculares, como também eu consigo trabalhar exercícios aeróbios, num volume maior, almejando alcançar, se eu já não estou conseguindo realizar os 30 minutos de exercício aeróbio numa intensidade moderada, tá certo? Então,
Fase 3, primordial trabalhar fortalecimento e exercício aeróbio num volume maior e o treinamento de força também numa intensidade. Lembrando que tanto na fase 1, quanto na fase 2, quanto na fase 3, a depender da minha avaliação funcional, é importante que nós façamos exercícios de propriocepção e exercícios de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ter sido muito prejudicado por conta da perda de massa muscular nesse processo, de recuperação da Covid-19, por conta da internação ou até do paciente que ficou em casa se recuperando, mas passou muito tempo deitado e sentado. Então, a gente sabe que quando eu perco muita massa muscular, eu perco equilíbrio também. Então, não basta apenas eu fortalecer durante as minhas sessões de treinamento. Eu preciso estimular a capacidade de equilíbrio. Além disso, por conta de comprometimento neural, e aí eu vou falar neuromuscular, a gente tem muitas pessoas que têm um excesso de fadiga, um excesso aí de perda de equilíbrio, mas também de propriocepção. Então, alguns exercícios podem ser trabalhados tanto em ambiente clínico, médico, quanto domiciliar, de exercícios de propriocepção para promover a melhora desse sistema proprioceptivo, certo? Independente das fases que eu estou trabalhando com o meu aluno, é importante que eu saiba quais os indicadores eu preciso acompanhar. Então, acompanhe os indicadores para saber qual capacidade precisa ser melhor trabalhada com aquele cliente, aonde eu preciso melhorar mais, aonde eu devo dar prioridade e quais são os cuidados que eu tenho que tomar durante a minha sessão de exercício físico. Por isso que o monitoramento entra aqui também como ponto importante na hora da prescrição de exercício físico, visto que grande parte dessa população que tem necessidade, vamos dizer assim, que teve necessidade de um acompanhamento mais de perto ou passou por uma condição de Covid-19 que comprometeu o sistema respiratório, só acompanhar frequência cardíaca e pressão arterial não é o suficiente. A gente vai precisar acompanhar a saturação, que é o percentual de oxigênio que está sendo utilizado e transportado na corrente sanguínea. Então, vale a pena o investimento num monitor que nós chamamos de oxímetro, que ele dá um valor relativo aí, tanto da frequência cardíaca quanto de saturação. E a gente precisa acompanhar essa saturação, tanto em repouso quanto frente ao esforço físico. A própria saturação é um dos indicadores cruciais para nós sabermos se o sistema respiratório do meu aluno está respondendo de forma positiva frente ao estímulo que eu estou dando durante o treinamento físico. Então, alguns indicadores fundamentais de força, capacidade funcional, cognição, nutrição, parte psicológica, como também indicadores aí de frequência cardíaca, pressão arterial e saturação, além de outros possíveis, a depender das comorbidades associadas que esse aluno ou cliente já apresente antes da Covid-19. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo e aguardo você numa futura oportunidade. Até mais!